Sejam muito bem-vindos aqui nessa live e definitivamente eu quero trazer um conteúdo poderoso aqui para você. Conteúdo esse de final de ano, conteúdo esse que vai edificar muitos empreendedores e empresários. E hoje eu quero falar só com essa turma de empreendedores e empresários. Por quê? Existem 4 erros muito comuns que empreendedores e empresários cometem e eles não acertam isso. Passa ano, passa dia, passa ano, mas eles não acertam definitivamente esses 4 erros que eu vou falar aqui nessa live hoje. E ó, desses 4 erros, o último, que eu vou falar por último, vai ser assim, o pior deles. Desses 4 que eu vou falar, o pior deles vai ser o último que eu vou falar. Então, se fosse você, eu ficava aqui até o final dessa live, para você poder não perder sequer um conteúdo que eu vou deixar aqui, tá? Então, começa me ajudando, compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Eu não sei que horas que você vai ver essa live aqui, não sei se vai ser ao vivo, não sei se vai ser depois, mas o compartilhamento desse conteúdo muito nos ajuda a expandir essa mensagem, né? E se você está chegando aqui, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Cadu e eu ajudo pequenos e médios empreendedores a dobrarem os seus faturamentos em apenas 4 semanas. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu peço que você comece também a me seguir e também a poder compartilhar para a gente expandir essa mensagem, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é desses 4 erros que você não pode cometer como empreendedor e empresário nesse âmbito de 2023. Se você conseguir eliminar esses 4 erros, você já vai avançar e muito. E eu te prometo que desses 4 aqui conteúdos que eu vou soltar, se você conseguir eliminar esses 4 erros, eu tenho certeza que o seu negócio ele vai decolar em 2023. Por que você está falando isso, Cadu? Porque desde quando eu passei a entender que esses 4 erros estavam minando o meu negócio, a minha jornada ela ficou muito mais fácil, né? Então, primeiro erro muito comum, eu quero deixar aqui, que a turma não faz, né, que os empreendedores e empresários não fazem, é o quê? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Essa é a primeira falha que empreendedores e empresários cometem. Não se planejam. Por exemplo, hoje é dia 30, sexta-feira. Tem pessoas mais preocupadas com a viagem que vai fazer, a virada de ano, né, a bebedeira, enfim, as festas que vão produzir, do que literalmente o negócio deles. E definitivamente quem está à frente está planejando esse momento, né? E eu estou aqui para poder te falar que tem muitas pessoas que não fazem isso aqui, ó, que é o fundamental, que é o planejamento, né? E como que você vai planejar 2023? Olha só, se você não planeja nem a sua vida, o que você vai fazer nos próximos 12 meses, como que você vai planejar as coisas que precisam acontecer na sua empresa? Fica essa dica para você. Como que você vai planejar os próximos 12 meses pessoais da sua vida? Eu escutei uma frase uma vez, uma palestra que eu fui, e eu gosto muito de palestra e cursos de desenvolvimento pessoal. O cara falou uma frase que me pegou muito. Ele falou assim, cara, não existe CNPJ grande sem um CPF grande. E essa frase ela me marcou, sabe por quê? Muitas pessoas, elas não planejam a própria vida, como que vai construir um negócio. Então, como que você vai se planejar no ano de 2023 no que diz respeito ao seu negócio? Né? Eu tenho muitos seguidores de vários segmentos diferentes. Eu tenho do ramo imobiliário, o Rodrigo está aqui, eu vi ele entrar. Eu tenho o Diogo,
que é o escritório que eu também sou parceiro. Inclusive eu vou comentar a respeito do que nós produzimos esse ano dentro desse escritório. Não divulgo aqui muito em rede social porque não é o foco, não é o meu público que me segue aqui, mas eu tive um avanço, depois eu vou compartilhar isso aqui no meio dessa live. Mas não existe CNPJ grande sem um CPF grande. E as coisas começam a se planejar dentro de você. Porque se você não é um cara que consegue concluir uma meta que você se propôs pessoal, como que você vai colocar uma meta para a sua empresa? Inclusive, se a sua empresa tiver colaboradores, como que você vai ensinar os colaboradores a fazer aquilo que você planejou para eles? Então a primeira dica nesse poder aqui de planejamento, né, que é um erro muito comum que muitos empreendedores e empresários cometem, é a falta de planejamento. O que você quer para os próximos 12 meses? Eu faço essas perguntas, mas eu não sei qual que é o seu negócio, mas quanto que você quer faturar de mês em mês? Eu tenho toda a projeção de como que foi esse ano. Eu tive os 3 últimos meses piores do ano e eu tenho plena convicção disso. Eu não cheguei na minha meta que eu gostaria, financeiramente falando. Não cheguei. Dezembro para mim foi um caos. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas eu já estou olhando para aquilo que me aconteceu, ao invés de ficar se vitimizando, né, e com um olhar de peso naquilo que aconteceu. Eu projetei todos os meses. Olhei para os meus 12 meses e falei assim, olha, esse mês aqui foi bom, esse mês não foi. E esse mês aqui foi um caos, que foi dezembro. O que eu vou fazer em dezembro do ano que vem? Eu não vou deixar nada para fazer em dezembro. Por quê? Porque eu sei que para o meu negócio não é um bom mês. Então eu vou dar uma força maior naqueles meses que eu tive um sucesso maior, porque aí sim eu consigo me projetar durante o ano inteiro. Né? Então, o que você vai fazer nos próximos 12 meses? De planejamento. Quanto que você quer faturar? Quanto que você quer crescer? Ou você ainda não fez a projeção de como que foi o ano? Ou você não tem isso anotado, como que foi seu ano? Quanto que você fez como empreendedor lá em janeiro, como empresário? Quanto que você faturou? Quanto que você fez em fevereiro como empreendedor, empresário? Quanto que você faturou? Quanto que você faturou em março? Sabe por quê? O empreendedor e o empresário, ele não mede as coisas mensalmente, igual geralmente as pessoas fazem, que tem CPF. O empresário, ele mede ano. Quanto que eu faturei nesse ano? Foi bom ou foi ruim? Em relação ao ano de 2021. 2021 eu faturei mais? 2021 eu faturei menos? 2020, quanto que eu faturei? O empresário e o empreendedor, ele faz exatamente isso. Ele faz a projeção anual. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, seu planejamento anual, como que vai ser 2023. Ainda que não vai ser do jeito que você quer, porque planejar não quer dizer que vai ser do jeito que você almeja, do jeito que você deseja. Mas sem planejamento você não tem um norte. Você não tem um GPS para poder perseguir. E aí, acontece o quê? O caos. Aí o ano fica aquela... Desculpa o termo, mas aquela merda. Então você precisa de quê? Planejamento. Esse é um dos erros muito comuns que acontece no mundo dos negócios. Segundo erro que acontece também, que muitos empreendedores e empresários cometem, e cometem muito, não saber qual que é o tipo de cliente que a empresa ou que o negócio quer ajudar. Como assim, Cadu? O que você está querendo me dizer? Tem empreendedores e empresários, inclusive os pequenos, que têm pequenas e médias empresas, eles querem vender para todo mundo. Enquanto o cara que é gigante, ele está vendendo para um público específico. Sabe por quê? Quando você quer vender para todo mundo, na verdade você não está vendendo para ninguém, porque você não sabe. Outro dia mesmo, vou contar um relato aqui para você, de uma mentoria que eu estava dando, inclusive esse mês agora. É uma loja de roupa feminina, e nessa mentoria eu perguntei para ela, quem que é seu público? De que idade a que idade você consegue atingir?
Ela, não, lá eu atinjo desde os 15 anos até os 60 anos de idade. Eu falei assim, então beleza, se eu levar lá minha avó, vou nem falar da minha avó não, se eu levar lá minha mãe, que tem mais de 50 anos, lá na sua loja, qual tipo de variedade ela vai conseguir encontrar para a idade, para o tipo de roupa que ela procura? Ela vai ter uma farta variedade para a idade dela e para aquilo que ela está buscando? Ou definitivamente vai ter 3, 4 pecinhas? Aí ela começou a entrar em confusão nisso. Por quê? Porque não adianta, você pode ter um espaço surreal. Um espaço surreal. Por exemplo, a Zara, que é uma loja de roupa aqui em BH que eu gosto bastante. Lá você vai encontrar muita variedade de roupa. Porém, é para um público específico. É para um público específico. Né? Então, se você não está olhando para o seu negócio e pensando para quem que você quer vender o seu produto, o seu serviço, ou melhor, eu gosto mais desse termo, quem que você quer ajudar com o seu produto ou seu serviço, se você não tem isso desenhado, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos no ano que vem. Você não vai conseguir chegar nos seus objetivos no ano de 2023. Por quê? Você tem que saber para quem que você quer falar. Isso funciona muito quando você vai fazer algum tipo de comunicação às pessoas que te seguem. Você pode não perceber, mas se você está ativo ou ativa, né, nas redes sociais e você tem o hábito de se comunicar diariamente, pode perceber que as pessoas que te seguem são um público específico. E você tem que saber quem que é esse público específico. Por quê? Você atrai aquilo que você é. Primeiro, você atrai aquilo que você é. Então, o que você precisa? Você precisa saber qual que é o tipo de cliente que você quer atender. Não saber o tipo de cliente. Esse aqui é o erro número 2. Não saber o tipo de cliente que quer atender. Então esse é o segundo erro que as pessoas cometem. Como que eu defino isso? Simples. Você vai definir por idade. Eu quero atingir o público, sei lá, de 20 a 30 anos, que é no caso dessa mentorada minha, que tem uma loja de roupa feminina. De 20 a 30 anos, eles usam um tipo específico de roupa. Então você pode definir. Por exemplo, qual o tipo de serviço que eu presto, para quem que eu quero prestar esse serviço? Você precisa definir. Classe social, eu quero atender um público AA. Como que eu tenho que me vestir, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que falar. Eu quero atingir um público CD. Como que eu tenho que me vestir, como que eu tenho que falar. É nítido inclusive quando você vai ver um debate político. Para quem que Lula quer falar e para quem que Bolsonaro quer falar. São públicos diferentes, por isso que está super dividido. Então você tem que saber, como empreendedor empresário, para quem que você quer distribuir o seu produto, o seu serviço. Né? Esse é o segundo erro, não saber o tipo de cliente. Você precisa disso. Terceiro erro comum que as pessoas cometem, pessoas não, empreendedores e empresários. Terceiro, sabe qual que é? Não definir um plano de prospecção de clientes. Não definir um plano de prospecção de clientes. Por quê? Aí eu vou em outro estado para você entender. As pessoas vão lá,
começa a empreender. Geralmente começa a empreender no CPF, que foi assim como eu fiz. E eu também já cometi esse erro de não definir um plano de prospecção de clientes. Por quê? Nós temos vários canais de prospecção. Seja ele internet, seja ele rua, porta a porta, seja ele fazendo, sei lá, anúncios em jornais, revistas, TV, rádio, seja ele fazendo anúncios no Google, no Facebook, seja ele através de um plano de indicação, seja ele através de influências, seja ele através do seu network, seja eles em pequenas comunidades, comunidades de Facebook, comunidades de Telegram. Turma, existem muitas maneiras de fazer prospecção. Muitas. E muitos negligenciam isso aqui, não definem aonde que eles vão prospectar. Por quê? Tem muito empreendedor e empresário esperando as coisas acontecer. Tem muito empreendedor e empresário esperando que o cliente venha até a loja. Ou que vai lá no Instagram e digita lá, eu quero comprar. E não é assim que funciona. Se fosse assim, estava muito fácil. Era só você abrir um canal no Instagram, publicar divulgando ali o seu produto ou o seu serviço, e as pessoas iam lotar de mensagem, eu quero isso, eu quero aquilo, e não é assim que funciona. Se fosse assim, estava muito fácil. Era muito fácil empreender, ué. Era só lá criar um Instagram da sua loja, publicar lá, disparar de publicação todos os dias e lotar de cliente. Ou se fosse assim, estava fácil demais, mas não é assim. Por quê? Primeiro, você tem que gerar credibilidade para as pessoas. As pessoas compram de quem elas confiam. Segundo, você tem que ter autoridade naquilo que você está falando. E a autoridade não se constrói de um dia para o outro, se constrói durante um tempo. Tem mais de 6 anos que eu falo sobre vendas. Que eu não só falo, que eu executo vendas todo santo dia. O que mais? Você tem que ter prova. Quais são as pessoas que se transformaram com o seu produto ou seu serviço? Quais são o tipo de serviço que você agrega? O que você agrega na vida das pessoas? Seria muito fácil eu literalmente abrir um canal no Instagram e sei lá, comprar 500 milhões de seguidores, tá lá com 100 mil seguidores, mas não vender uma bala. Sabe por quê? Porque as pessoas estão pensando errado. Não define um plano de prospecção de cliente. Esse é o terceiro erro que as pessoas cometem quando faz a passagem de ano. Você precisa definir. Bom seria demais se fosse só abrir um canal e começasse a publicar, e não é assim. Você precisa definir. 2023, qual canal de prospecção que eu vou colocar como prioridade? Você pode utilizar todos? Pode, mas vai demandar muita energia, equipe, financeiro, dinheiro. Você tem tudo isso? Você tem para poder investir? Por exemplo, eu falo com você. Hoje eu invisto no Facebook e no Instagram. Mas eu não tenho para investir no YouTube, no Google, fazendo prospecção ativa na rua, de porta em porta, porque tem que pagar alguém para poder ir, porque eu sou um só. Eu só consigo fazer algumas coisas. Eu não consigo fazer milhões de coisas. Não consigo. Não, bom demais seria se eu pudesse andar de porta em porta, pegando nome, fazendo pesquisa ali, se aquele tipo de pessoa ali é o meu cliente ideal. Mas não. Hoje eu literalmente estou fazendo o quê? Aonde eu consigo investir recurso e investir energia. Que é o quê? Facebook e Instagram. E todos os dias tem um me perguntando no direct se eu dou mentoria individual. Me pergunta como que eu posso ajudar a empresa deles. Te mostra aqui um formulário. Todos os dias eu preencho formulário. Por quê? Estou investindo recurso e energia. Inclusive chegou uma aluna minha aqui, a Letícia, né, dar uma saudação para ela aqui. Letícia, quando ela começou a mentoria no mês passado, ela estava faturando um pouco mais de 4 mil reais. Esse mês acho que bateu mais de 6 mil, se eu não me engano. Você confirma para mim, Letícia, se isso aí é verdade ou não, tá? E inclusive, se você ficar aqui até o final, Letícia, eu quero bater um papo contigo. Você topa abrir uma live aqui, abrir a live aqui para você e você trocar essa ideia comigo? Se topar, coloca aí nos comentários. Aí já batemos 7 mil.
Quando a gente começou a mentoria, você batia, acho que era 4 mil, não era? Só confirma aí, fazendo favor, tá? Por favor. Então, voltando ao raciocínio. Eu invisto, tá? Só um minutinho. Voltando ao raciocínio. Eu invisto naquilo que eu consigo colocar energia e recurso. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem. Mas o dinheiro, ele serve também para custear o quê? A celeridade. E muitas pessoas não estão fazendo isso porque tem medo. Eu sempre indico para todos os meus mentorados um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Se você está nessa live aqui, aproveita e leia esse livro para 2023. Coloca como meta já em janeiro. Pai Rico, Pai Pobre. Eu sempre falo com eles, coloca o dinheiro para trabalhar para você. Mas as pessoas só pegam o dinheiro para fazer compra, para comer o dinheiro. Comer ou beber o dinheiro, mas nunca colocam para trabalhar. Por exemplo, exatamente agora está acontecendo o quê? Um anúncio meu, onde eu estou chamando uma turma para poder participar de uma aula que eu vou fazer no dia 12. Que é os primeiros passos para você dobrar o seu faturamento em apenas 4 semanas. Está acontecendo exatamente agora. Eu estou colocando dinheiro nessa parada. Por quê? Porque eu quero atingir o maior número de pessoas que eu conseguir. Se eu for depender só das pessoas que estão aqui comigo diariamente, e eu bato aqui em média de 300 a 1.000 pessoas nos stories, porque varia, e isso é normal, é natural variar, eu bato mais ou menos essa média. Mas quando eu coloco o dinheiro, eu consigo alcançar 50 mil pessoas. E é isso que eu estou fazendo exatamente agora. Sabe quanto que eu estou pagando por cada pessoa que clica nesse link, mais ou menos? De 2 a 3 reais. Mas eu sei que isso vai gerar para mim um retorno. Você tem que ter essa convicção dos números, né? Eu falei que o último erro que eu ia deixar aqui para você é o mais importante deles, e é o mais importante. Mas antes de eu falar desse último erro, eu quero chamar a Letícia para entrar nessa live. Você está em condições, Letícia? Deixa um sim se está em condições de entrar aqui comigo. Né? Às vezes você, não sei, está almoçando, enfim, está com o cabelo desarrumado, isso acontece muito. Se tiver em condições, deixa um sim aqui para mim que eu vou mandar uma notificação. Ou você mesmo pode mandar uma notificação aqui para a gente poder entrar aqui. A gente bater um papo. A gente vai trocar uma ideia de como que foi, né, esses meses de mentoria. O que você conseguiu trazer de conhecimento, inclusive também de resultado. Né? Eu quero compartilhar isso com a galera. Vou esperar ela comentar aqui. Enfim, beleza. Então, ó, eu vou mudar a câmera aqui, vou sair daqui um pouquinho para eu bater esse papo aqui com a Letícia. Beleza? Então, ó, me dá um segundo. Aqui, faz ao vivo. Vou chamar ela aqui para a gente bater esse papo. Eu chamei ela aqui, vou esperar ela aceitar. Entrou. Sem problemas. E aí, Letícia, como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Ó, primeira coisa que eu quero que você faça, se apresente aí para a turma que está aí com a gente, né? Se apresente aí, fale um pouquinho. Quem é a Letícia? O que a Letícia faz? Bem, meu nome é Letícia, eu tenho 34 anos. Há mais ou menos uns 8 meses, na verdade, no ramo de marmitas, eu decidi empreender há 8 meses, mas desde da metade do ano passado, que eu saí da CLT para empreender. E aí voltei, né, para esse ramo de alimentação saudável e comecei com as marmitas, há uns 8 meses, mais ou menos. E estamos aí na caminhada, né? E eu estava com muita dificuldade no início, muita dificuldade nessa questão de empreender, de como fazer, de como até mesmo de precificar, que é uma coisa que o Cadu já assim
né? Abriu minha mente. E mais ou menos um mês, né, Cadu? Que a gente tá aí junto. E assim, eu tô admirada. Ontem, na hora que eu abri, eu tava esperando bater o 7 para mandar para ele. Na hora que eu abri ali né, minhas planilhas de vendas e tudo, e eu consegui esse mês bater os 7.000. Quando você me conheceu, aliás, como que você me conheceu, Letícia? Foi Foi. através das redes sociais? Como que Eu te foi? conheci através das redes sociais, eu te conheci através da Rô, né, da Rosângela, que foi também onde você realizou um trabalho aí com ela, ajudou ela. E eu vi um dia um pedaço de uma live de vocês. E eu vi ela falando essa questão, que você tinha ajudado ela a evoluir no negócio dela e tal. Aí eu falei assim, gente, eu preciso de um mentor. Eu preciso de alguém que me dê um norte, eu preciso, senão eu sei que eu vou sofrer muito sozinha, sabe? Eu sei que eu vou assim, ficar pelejando. Eu estava muito perdida, sem ideia, sem noção. Eu falei, eu preciso de alguém para me nortear, para segurar na minha mão. E aí eu entrei, né, em contato com você, vi uma publicação, comecei a seguir você, comecei a ver suas publicações, e um dia eu vi uma publicação sua ali no feed e chamei você, né? Aí foi onde que a gente começou ali a conversar no, no privado, né? E aí eu falei, Direct. Cadu, eu preciso. Eu preciso, só que eu não tenho condições nenhuma, Cadu, porque eu tô vendendo aí 3.500, 4.000, e tipo assim, eu não sei o que que é salário, eu não sei o que que é, né? Eu sei assim que eu não tô vendo meu dinheiro. Eu sei que eu sei fazer o dinheiro, eu sei que eu sei vender, mas eu não sei como que tá, o que que tá acontecendo. Aí, assim, de cara, você já me falou sobre precificação. Você lembra que você falou assim, não, tem alguma coisa errada na sua precificação. Mas a gente vai ver isso aí com calma. E o que me admirou muito, assim, foi a sua paciência, a sua calma, sabe? Eu ali desesperada, a gente fez uma aula, né, presencial, e foi aqui na sala da minha casa, e eu olhava assim, e falava, meu Deus do céu, esse trem não vai dar certo. O que eu tô fazendo? Eu tô criando dívida pra mim, porque esse trem não vai dar certo. E eu querendo, né? Tipo assim, vamos, meu filho, vamos colocar o trem em ordem, vamos começar a praticar, vamos começar a colocar o trem para funcionar, porque o trem tá muito só na Deixa, teoria, e eu- na teoria, né? deixa eu pegar aqui essa parte, porque essa parte aqui é nova para mim, eu não sabia. O que que passou na sua cabeça naquele momento? Me explica um pouco melhor isso. Quando eu cheguei ali com o meu Ai, meu Deus, flipchart e ninguém me tal, dá e aula. aí? E eu querendo a prática, porque eu queria ver o que estava acontecendo, onde eu estava errando, o que estava acontecendo, que eu não estava conseguindo ver dinheiro, que eu não estava conseguindo sair ali de 4.000. 4.000, gente, mas tipo assim, era 4.000 com 2.500 de insumo, de compra de mercadoria, e no máximo aí 1.000, 1.500 para mim. E aí chegou um dia quando eu pensei assim, falei, meu Deus, eu saí de CLT, eu tinha um emprego muito bom, eu trabalhava em uma empresa muito boa, multinacional. E assim, isso, eu tirava mais que isso lá, 1.500 por mês. Fora os benefícios que eu tinha. Eu falei, não, eu não posso ficar pagando para trabalhar quase, né? E aí o Cadu veio com o Flipchart, que trem, teórico, teórico, teórico. E eu cobrei dele. Falei, Cadu, o que eu vou fazer? Bora, me dá aí, me dá atividade aí para eu colocar em prática. E aí, uma das primeiras atividades que você me deu foi a atividade de ligar para os clientes, né? Letícia, você vai ligar Grande de um por um. desafio. Na hora que ele me falou isso, eu falei, meu filho, eu não tenho tempo para isso. Eu vendo, eu compro, eu entrego, eu faço, eu fabrico, eu não tenho tempo para isso. Só que aí eu falei assim, não. E antes disso, eu tinha pedido a opinião da Rô e da Camila, e elas tinham me falado o seguinte, Letícia, se você fizer tudo o que ele falar, dá certo. E, inclusive, a Camila me falou assim: mesmo você não concordando, se você fizer o que ele falar, dá certo. Independente se você concorda ou não, faça. E aí me veio isso na minha cabeça. Falei, bem, eu vou fazer. E aí eu lembro que no dia eu liguei para aproximadamente umas 15 clientes minhas.
de marmitas, né? Eu tirei combos de marmitas na minha mão. E aí, entre esses clientes, umas 3 ou 4 me indicou mais clientes. E uma dessas clientes me indicou, se eu não me engano, 5 clientes. E aí eu entrei em contato com essas cinco clientes que ela me indicou. Dessas 5, 4 fecharam pedido. Eu fiz essa mesma cara no dia. Falei, Cadu, 4 fecharam pedidos comigo. O negócio funciona. Gente, eu tava totalmente incrédula. Eu falava, não, eu vou gastar meu tempo, eu tenho que produzir, eu tenho que vender. Só que eu tava assim, eu queria continuar no mesmo ciclo que eu já estava. Que era produzindo, vendendo, não vendo resultado. Produzindo, vendendo, não vendo resultado. E aí eu falei, não, o negócio funciona. O negócio funciona e eu vou focar. Eu quero, Cadu, assim, que agora em 2023 a gente, ó, vrum, sabe? Porque, assim, nossa, quando ele colocou eu para ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu primeiro eu ouvi que eu não tinha o livro, eu gosto do livro de papel mesmo, mas eu não tinha, eu pedi pela internet, e aí enquanto ele não chegava, eu comecei a ouvir. E ali já começou uma transformação de mente, sabe? Uma metanoia, uma coisa assim, a mudança. Letícia, você precisa mudar. Você precisa mudar primeiramente aqui dentro. E aí vinha você me falando, né, nas nossas conversas online. E assim, o que mais me admirou também foi a sua disponibilidade, sabe? Eu acredito muito em você, acredito que você já deu muito certo e que você tem um potencial enorme para ajudar muita gente, porque a sua disponibilidade, o amor que você trata a gente, as respostas, sabe? Então, assim, eu vejo que às vezes você tá num dia assim agitado, um dia que, né, porque eu te sigo, que eu te acompanho, e eu mando ali um oi, você prontamente ali para me responder. E assim, eu tenho te observado, né, nesse último mês, e realmente, eu acho que, assim, tem tudo para dar certo, tem tudo. Você tem um potencial enorme, sabe? Essa confiança que você passa pra gente, sabe? Quando eu fico na dúvida assim, será? Você vem e fala, vai dar certo, você vai conseguir, você vai fazer, você vai bater seus 10 mil. Porque foi uma das primeiras coisas que eu deixei claro para ele. Eu quero bater meus 10 mil dentro da minha casa, gente. Hoje eu trabalho dentro de casa. Então é tudo bem orgânico, né? Tudo ali bem orgânico mesmo. E eu acredito sim que no próximo mês a gente faça até mais que 10 mil, porque eu bati 7 mil. Eu mostrei meu esposo ontem. Meu esposo. Pro quê? Você tá vendendo isso tudo aqui dentro de casa? Sim, 7 mil. E eu não fechei o caixa de hoje. Então deve aproximar uns 7.300 por aí. Então, sim. Eu acho que vai bater Ó, 8 mil eu até amanhã, viu? recebo. Bati, meu povo. Se colocar uma forcinha, porque sabe o que acontece? Aí já vou entrar num outro ponto muito legal também, que inclusive eu comecei no início dessa live. A turma, ela desacelera, empreendedor empresário, tá? Eu tô falando para essa turma. A turma desacelera e já tá pensando nas festas da Verdade. virada do ano, cara. E o empreendedor e o empresário, uma coisa que ele tem que ter na mente dele é o seguinte, cara, você tem que tirar as suas férias. Não quer dizer que do dia 31 para o dia Não é. 1º é férias, não é. Por exemplo, amanhã é dia 31, sábado. Sim, Ok, pode acelerar, mas hoje é sexta. E muitas pessoas estão desacelerando hoje. O que poderia estar produzindo, porque, turma, o mundo está acontecendo. A Araújo está aberta. De 8 às 22. Todos os dias, independente se é Natal ou se é dia 31. Aí, por que, que os donos da Araújo são multibilionários? Porque os caras sabem trabalhar. Ah, mas tem funcionário trabalhando para eles, mas eu tenho certeza que quando eles verdade. começaram não era assim. Eles já tinham essa mentalidade. Eu preciso Verdade. produzir, porque eu sou assim. Eu falei aqui na live, Letícia, que dezembro para mim não foi um mês bom. Mas, o que eu faço? Eu faço uma projeção anual. Como que foi o meu ano de 2022 para 2021? Foi melhor ou pior? É isso que o empreendedor tem que ter em mente. Não é um mês ruim que Boa. define como que foi o ano daquele empreendedor. E foi uma das coisas que você aprendeu Exatamente. comigo também, Eu aprendi talvez. com você. Você sempre me deixou claro, não é que hoje eu não tenho venda, eu não tenho pedido, que vai acabar a minha semana, né? Isso eu
aprendi muito com você. Por exemplo, na segunda-feira dessa semana, Cadu, eu não vendi nada, eu não fabriquei uma marmita. Porque era segunda, o povo estava voltando de festa e tal, né? De Natal, tinha resto de ceia. Então, assim, eu falei, gente, se fosse antigamente, antes, eu ficava apavorada. Porque segunda é um dos dias que eu mais trabalho. Então, eu falei, gente, não adianta eu apavorar, não adianta eu ficar bolada, né? Eu vou sentar e vou estudar. Eu vou sentar e vou mandar as mensagens para as clientes que ele falou para eu mandar em áudio para as clientes, né? Que foi uma tarefa que você me passou. Mande áudio para seus clientes. A gente quer ir sempre pelo lado mais fácil das coisas. A gente quer ir no Zap, escrever uma mensagenzinha rápida e mandar para a cliente. E realmente, você me prometeu. Replicar, copiar, copiar e falar assim, vou mandar para todo mundo, em vez de mandar no pessoal. Ô Letícia, como é que você tá? Tudo bem? A pessoa Você sabe me que você está falando provou só com ela. essa semana, que essa mensagenzinha de copia, cola não funciona mais. O cliente não é bobo. Aí, através dessas ligações, eu fechei 5 pedidos essa semana. Então, onde que eu bati? Eu estava em menos eu estava em 5 e alguma coisa, menos de 6 mil. Eu te mando caixa toda semana. Essa semana eu fiz mais de R$ 1.000, só essa semana. Mas por quê? Sabe? A tarefa que você me passou, a confiança que você me passou, vai dar certo, você vai conseguir, faz. Inclusive, no último dia que a gente trocou uma mensagem ali, falou, olha, tal, não consegui, tal, vou ter que marcar um horário com você, tal. Você me deu um puxão de orelha. Eu senti aquilo ali como um puxão de orelha, tá? Eu não sou boba, não. Eu senti que você, tipo assim, pô, Letícia, ai, não tô te entendendo. Entendeu? Eu senti. Eu acho que você pensou que você tá fazendo corpo mole. Não tem condição. Eu senti, eu Ainda bem que você entende o senti, mentor. senti. Aí eu falei assim, não, eu tenho que conseguir fechar esses pedidos. Tinha pessoas que eu conversei na segunda que falou assim, depois eu te mando o pedido. Depois eu te falo o que eu quero. Eu falei, não. Aí depois daquela mensagem de terça, eu sentei de novo e falei, não, eles vão fechar o pedido comigo. Não é por insistência, por né, nada agressivo, mas uma coisa natural. Eu sei, eu, eu, eu sei assim que o cliente precisa de mim, eu sei que ele precisa do meu produto, e eu tenho que ter uma forma de mostrar isso para ele. E é isso que você tem me mostrado, entendeu? Letícia, você pode ser leve, você não precisa ser chata, você não precisa ser turmenta, insistente, mas você precisa mostrar ao cliente o tempo que você precisa. E eu posso. É, isso aí é muito interessante, porque quando as pessoas começam, né, isso já aconteceu comigo no mundo empreendedor, que é o seguinte, cara, vender é muito chato, tem que ficar incomodando a galera e tal, não sei o quê. É o que a galera pensa. Mas a partir do momento que nós transformamos a nossa mente, viramos uma chave que tem aqui dentro, falando assim, cara, eu tenho a disponibilidade de poder ajudar X pessoas com aquilo que eu faço. Já fica leve. Porque, tipo assim, não Isso. é mais você querendo vender, mas é você querendo Sim, ajudar as pessoas na caminhada que sim. elas estão fazendo. Por exemplo, quantas pessoas precisam, literalmente, né, de uma alimentação mais saudável, de uma produção mais específica e não tem tempo para poder fazer isso, que é onde que entra você. E aí é a mudança, porque você não está vendendo mais. Você está ajudando quem não tem disponibilidade. Qual que é o seu papel, então? É identificar quem são essas pessoas que estão com essa necessidade. Ponto. Aí você não vai vender para qualquer pessoa que você vai achar na rua. Você vai identificar quem precisa e quem não precisa. Quem precisa, você vai oferecer. Quem não precisa, você vai descartar. Essa visão. Ponto. Acabou. Essa que a gente pegou aqui no dia do flip chart, né, inclusive. Exato. Agora, Letícia, eu queria que você relatasse para mim. Se tiver mais, pode ser. Se tiver menos, também não tem problema. 4 coisas que você mudou, que te levou ao resultado que você está. O que você 4 fez? coisas que você me ensinou, que eu coloquei em prática, estou colocando em prática. Como eu te disse, eu já estava empreendendo há algum tempo por minha conta, né, procurando conhecimento por minha conta mesmo. Uma das primeiras coisas foi a mudança de mente. A mudança de mente. Foi isso que você acabou de falar. Eu não tenho que me sentir uma mala, um peso para a pessoa.
Eu não sou peso para a pessoa. Eu não sou peso para a pessoa. Eu vou resolver o problema daquela pessoa que, igual você falou, não tem condição de cozinhar, não gosta de cozinhar, tem um problema de saúde, precisa de uma alimentação mais saudável, mais regrada. Então, a primeira coisa foi a mente. Tudo começa na mente, né? A, a, a- talvez eu troquei a primeira pela segunda, mas a segunda coisa, buscar ajuda, né? A gente não consegue tudo sozinho. A gente precisa de pessoas. Precisa de pessoas para ajudar a gente, para orientar a gente. Precisa de pessoas que já estão lá na frente, né? Precisa de pessoas que já estejam ali, que seja 5, 10, 15 passos à sua frente, mas a gente precisa de pessoas que já estão à frente de nós. A gente tem humildade para reconhecer, não, eu sou pequena, eu estou começando, e mesmo quem já começou, quem já tem um negócio formado, não, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso buscar isso, eu preciso ouvir, né? Uma das coisas que eu me atentei a você, eu preciso ouvir o Cadu, eu preciso fazer o que ele está falando para eu fazer, independente se eu concorde ou não. Né? Que foi uma das coisas que as meninas me passou, Letícia, ouve e faça, pronto. Então, né, a mudança de mente, tem mais coisas, mas agora, assim, eu não vou lembrar, mas mudou bastante coisa, mudou a metanoia aí, gente, a leitura do... O que que você aplicou? Que você sentiu que falou assim, nossa, isso aqui, cara, eu apliquei e realmente o negócio funcionou e eu não estava O acreditando que contato funcionasse. com a cliente, o áudio, a ligação, o contato Contato individualizado, individualizado. um a um. É uma coisa que dá trabalho, é uma coisa assim que é, né, assim, igual a gente fala, uma coisa que pra gente que faz de tudo, a gente pensa assim, não, vou perder tempo. Aí teve um dia que eu ainda lembro que você me falou assim, Letícia, que você ligue para 2, 3 pessoas hoje. Mas eu quero que você ligue, eu quero que você converse com essas clientes. Então, esse contato com o cliente um a um fez toda a diferença. Foi onde que, sabe? Ali você conhece o que o cliente quer, você conversa com ele, você sabe ali o que você tem que solucionar, o que ele gosta, o que ele não gosta, sabe? E foi incrível, porque, tipo assim, uma conversa de 2, 3 minutos, porque ninguém fica muito tempo no telefone conversando com você, porque elas têm as coisas para fazer. Mas uma conversa ali de 2, 3 minutos me gerou 5 indicações, que me gerou mais 4 clientes. Inclusive, clientes que já compraram mais de uma vez, e que já me indicaram para outra cliente. Então, uma cadeia, sabe? Vai ele ramificando. Então, isso foi muito. E essa questão do um a um foi muito interessante. Muito, muito, muito. Muito. E uma coisa que eu não te falei ainda, Ó, mas que você abriu muito a minha mente para buscar conhecimento. Querer entender, querer saber, sabe? Querer ler mais, querer ver mais live, querer buscar mais conhecimento. são pequenos insights que fazem diferença lá na frente. Ontem mesmo eu coloquei, a gente teve essa perda do Pelé, né, o ídolo aí do futebol, o astro do futebol, e eu fui parar para ver o que que ele fez, né? Os noticiários e tal. Cara, o Pelé foi um cara que ele nunca parou. Ele chegou no auge do futebol, ele é reconhecido no mundo inteiro e é considerado o número um do mundo. Até hoje não teve ninguém que passou ele. Engraçado que ele não parou. Ele fez, depois de ser o número um, de estar no auge de seleção brasileira, ele fez faculdade de educação física. Ele Não. precisava? Não. Ele foi ator, ele foi compositor musical. E aí vem uma outra crença que muitas pessoas têm. Ah, eu formei para, sei lá, formei para jornalismo e eu só posso ser jornalista. Cara, você pode ter Verdade. vários talentos. Não se limite àquilo que a sociedade impõe, ou melhor, aquilo que seus pais impõem. Sabe? Porque muitas vezes a gente, naquela tendência de querer agradar os nossos pais, por eles ter nos ajudado a talvez fazer uma faculdade, que é o que acontece muito, a gente quer agradar eles, não quer sair da área. E muitas vezes estamos infelizes trabalhando naquilo que a gente não gosta, simplesmente para poder agradar uma pessoa. Deixa eu só fazer uma chamada aqui para essa turma, para quem está aqui ao vivo com a gente. Eu vou fazer uma aula no dia 12 de janeiro agora, que são os primeiros passos
para você dobrar o seu faturamento. Se você é empresário ou empreendedor, fatura menos de 20 mil, mas está ali, né, começando o empreendedorismo, às vezes fatura 1.000, 2.000, 5.000 para cima e menos de 20 mil, participa dessa aula comigo, que eu vou te dar um caminho onde você pode dobrar aquilo que você está faturando. Não sei quanto que você está faturando, mas se você está faturando aí 20 mil, se você está faturando 10 mil, eu quero te ajudar a dobrar esse faturamento em apenas 4 semanas. Para você se cadastrar é simples, você vai clicar no link que está lá na minha bio e fazer o seu cadastro, que a gente vai fazer essa aula no dia 12. Será mais de 2 horas de aula. Eu vou te ensinar um passo a passo, os primeiros caminhos para você dobrar o seu faturamento. Mas enfim, Lê, te agradeço Obrigada. demais nessa essa vinda aqui, poder dar um depoimento para essa turma que vem me seguindo. Né, turma, eu tenho um negócio no meu coração muito forte de poder realmente ajudar. Eu já sofri dentro do empreendedorismo, no sentido de passar dificuldades também. Já fui muito prepotente, arrogante, a ponto de não buscar ajuda. Né, eu tive uma passagem no Exército nos meus 18 anos, e por eu ter alcançado talvez uma posição que muitos dos meus amigos não conseguiram, eu me tornei essa pessoa prepotente, arrogante, e eu não buscava ajuda. Né? Eu achava que eu era o cara, pô, já cheguei, sou tenente do Exército e tal, e tal. E eu cheguei assim, eu não tenho problema em falar nisso, porque eu já estou curado dessa parada, né? Hoje eu vou em muito curso. Só esse ano eu fui em 3 imersões. Né? Gastei aí mais de 10 mil reais só com essas imersões. Então, e eu tenho essa dica para você. Se você tem algum resquício aí de prepotência, arrogância, em buscar realmente ajuda. Pô, a Letícia está aí relatando aqui, saiu de 4 mil, batendo mais de 7, quase dobrou realmente. Aí. A gente tem nem um mês, Que a né? gente Vai fazer um mês agora. a colocar em prática Acho mesmo que é uns tem 15, 20 dias, né? Assim, questão de ligar para cliente e tal, foi uns 20 dias mais ou menos. show. E realmente buscar ajuda é o que vai fazer a gente E prosperar. Eu tenho meus principalmente, mentores também, buscar né? ajudas com pessoas que já vivenciaram aquilo faz toda a diferença. É igual você falou, você conta a sua história, né, pra gente e tal. A pessoa já sofreu, ela sabe qual é a dor, né? Você entende a minha dor, você sabe a visão onde que eu estou hoje, porque você já esteve ali, você já passou por isso. Então, pessoas que têm experiências, faz toda a diferença você buscar quem tem experiências, quem já solucionou esse tipo de problema pessoal, ela mesma, com ela mesma, entendeu? E aí você sabe falar para o outro. Não, é assim, assim. E você dá o passo a passo, igual eu falei aqui, com aquela calma, com aquela tranquilidade. Tipo assim, você já tá vendo lá na frente, você já consegue ter a visão lá na frente do que vai virar aquilo. Mas como a gente está angustiada, a gente está ali apavorada, a gente quer vender, a gente quer, né? A gente não tem essa visão. Mas você vira e fala, ó, calma, fica de boa, vai dar tudo certo, faz o que tem que fazer, faz o que eu tô te passando e pronto. Então, essa é a diferença. Uma pessoa que já passou por aquilo, ela tem maturidade para te ensinar. O empreendedor, ele Diário. vive uma montanha-russa diária. Hora está em cima, hora está embaixo. É normal, faz parte Diário. do empreendedorismo, né? É normal. Ao Maico aí chegando. O Maico é um cara que ele foi num curso comigo e aqui em BH. A gente se conheceu na internet, olha que legal. O Maico a gente se conheceu na internet. Ele veio para um curso que teve aqui em BH em 2018. E de lá para cá nos tornamos amigos. Hoje ele também é mentor. Só que o foco dele são clínicas de estética, né? Ele mexe totalmente na gestão da estética e eu tenho muito respeito e carinho por ele, porque é um cara que a gente se ajuda muito, a gente bate muito papo a respeito disso. Minha esposa também tem, né, um negócio dentro da clínica de estética. Então a gente bate muito esse papo. Prazer enorme ter você aqui, meu amigo. E ó, te agradeço, Letícia, te desejo um próspero ano novo, que 2023 possa realmente mudar um marco da sua história e você sair de pequena empresária no sentido de faturamento, tá, gente? Quando eu falo pequeno ou médio, não quer dizer que a pessoa é pequena, não. Nós somos grandes. E para nós crescer o nosso negócio, basta a gente fazer ele grande também.
né? Então, que você possa realmente, muito em breve, ter colaboradores para poder te ajudar na jornada, que você cresça muito, que você chegue a 20, 30, 100 mil de faturamento em 2023. É super possível. Você só vai precisar ter uma estrutura, porque como você mexe com produtos físicos, são produtos que precisam ser produzidos diariamente, você vai precisar de uma estrutura grande, mas é muito possível. Basta só a gente colocar a nossa energia nisso. Tá? Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui, pelos depoimentos, né, pela gratidão. Vamos ver por aqui Conte ainda, comigo. viu? Com certeza. E ó, turma, vou falar do último erro, né, que as pessoas não podem cometer em 2023. Isso aqui foi só um pedacinho aqui que eu trouxe a Letícia, mas tem mais um erro que as pessoas cometem. Eu vou passar para o quadro de novo. Fica aqui comigo. Tchau, tchau. Até o final. Obrigada. Um abraço. Fechou? Obrigado, Lê. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vou pedir só que você saia, porque Não, senão eu posso clicar em algum botão aqui e eu posso... Fechou? Obrigada. Tchau, tchau. Tá bom. Fechou. Te agradeço. Tchau, tchau. Bom, vamos lá voltar para o quadro novamente para a gente encerrar. E ó, já falei a respeito de 4 erros que as pessoas cometem e que não podem cometer no ano de 2023. De volta para cá, né? Para a gente falar do último, e eu falei que o último era o mais importante. Já falei, vamos recapitular aqui, né? Para você que está aqui e estava vendo ali o testemunho ali da Letícia. Mas olha só, já falei do primeiro erro, falta de planejamento. As pessoas não planejam mês a mês, o ano, não planejam. Eu falei, inclusive, que as pessoas não planejam nem a própria vida. E aí eu falei daquele termo, daquela frase que eu escutei, que o quê? Não existe CNPJ grande com CPF pequeno. Primeiro é o seu CPF, primeiro são suas metas pessoais, atividade física, enfim, aquilo que você almeja, os seus sonhos no quadro. Isso eu falei. Então, falta de planejamento é o erro número 1 que pequenos e médios empreendedores cometem e precisam parar de cometer. Segundo, não saber o tipo de cliente que ele quer atingir. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa atender um número específico de pessoas. Quem são? Eu quero vender para as pessoas de 20 a 30 anos. Eu quero vender para, sei lá, classe D. Eu quero vender para classe C, classe E, classe A. Por quê? Porque a comunicação ela é diferente. Eu quero vender só para mulheres. Você vai comunicar só para mulher. Quantos influencers tem que só comunicam para mulheres? Né? Então você precisa o quê? Saber para quem que você quer vender. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Tá? Terceira coisa que eu falei, não definir plano de prospecção. A Letícia acabou de falar. Um dos planos de prospecção que eu coloquei para ela era indicação dos próprios clientes. Por quê? Não tem custo financeiro, falando assim. Não tem custo financeiro. Tem custo que é enérgico, energia. Por quê? Você pegar um telefone, ir lá pegar um telefone e ligar para os seus clientes e pedir indicação, é uma energia que você está gastando. E você precisa gastar essa energia. Mas tem gente que não faz. Tem gente que não tem coragem de pegar o telefone para fazer uma ligação, para fazer uma prospecção. Né? Quer viver de mensagenzinha. Inclusive, eu até falei sobre isso nos meus stories. Como que você pode ganhar dinheiro mandando mensagem? Mas são mensagens específicas, de uma determinada maneira. Eu estou vendo aqui, o Maicon falou ali, planejamento começa mensal e depois deve ser trimestral. Mudança de nível. É isso aí, Maicon. Certíssimo. O que você vai fazer em janeiro? E depois, o que você vai fazer nos próximos? Eu, particularmente, eu tenho um meio de fazer que, por exemplo, eu coloco uma super meta e eu divido ela em 12 meses. E dividindo ela em 12 meses, depois eu divido ela mês a mês e depois dia após dia. Por exemplo, mesmo foi a minha corrida, que eu termino hoje. Falta só 10 quilômetros para eu terminar.
as 300 vezes de 6 quilômetros. Teve dia que eu tive que correr 12 porque eu não consegui cumprir a meta naquele dia, né? Mas a meta está sendo cumprida. Que é o quê? O que eu fiz? Pô, o ano tem 52 semanas. O ano tem 52 semanas. Eu preciso correr 300 vezes. Dessas 52 semanas, eu tenho 7 dias. Pô, se eu tenho que correr 300 vezes, o ano tem 365 dias. Então, quer dizer que 65 eu tenho 50, eu tenho 65 folgas. Se a semana tem 52, quantos domingos eu posso folgar? Ou quantas vezes na semana eu posso folgar que eu chegue na minha meta de 300? Eu bato ela hoje. Eu estou batendo 2 dias antes do ano acabar. Mas tá tudo bem. Meta batida. Não interessa. Eu não vou nem fazer nem mais nem menos. Vou fazer exatamente por quê? Meta batida. É isso que a gente precisa. Tá? Então eu falei, definir um plano de prospecção. Qual canal que você vai utilizar? Eu falei, inclusive, quando eu falei desse erro aqui, que eu estou utilizando o quê? Facebook e Instagram. Eu estou fazendo exatamente agora um anúncio para as pessoas participarem da minha aula que vai acontecer no dia 12 que eu falei aqui. Né? E se você ainda não está cadastrado, vai lá e se cadastre. Né? Por quê? Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula, vai ser uma aula de mais de 2 horas. Você vai sair dessa aula, com certeza, com muito conteúdo para você aplicar no seu business. Ainda que você, sei lá, não faça nada com aquilo que você vai aprender, conhecimento nunca é demais. Então vai lá, o link está lá na minha bio, vai lá e se cadastre, tá? Para você participar dessa aula. E o último erro que as pessoas cometem, que inclusive, sem eu saber, a Letícia falou, não ter um mentor para te ajudar na sua jornada. Pessoas com problemas psicológicos precisam de terapia para poder sair daquele turbilhão que acontece dentro da mente delas. Quando você está com dor no corpo, você rapidinho vai lá no médico, vai no posto de saúde, vai no seu plano lá, sei lá, na Unimed, você vai lá e procura o quê? Um mentor. A pessoa, quando ela quer emagrecer, ela vai lá no nutricionista ou, sei lá, na academia. Ainda que vai na academia para poder emagrecer, ainda está errado, porque você tem que ir no nutricionista e regular a sua alimentação, porque a gordura não tem a ver com a atividade física, a gordura tem a ver com aquilo que você come. Então você tem que ir lá e buscar um mentor. Em qual área? Na área da alimentação. E por que quando você é empreendedor, empresário, e está com dificuldade, você fica quebrando cabeça e não procura um cara que tenha a expertise que você precisa? Por que eu só falo para pessoas que faturam até 20 mil reais? Porque é onde eu consigo chegar. Foram os resultados que eu já gerei. Para eu chegar a 100 mil, aí eu vou te falar assim, cara, procura outro. Não é comigo que você vai começar. O nível para quem fatura 100 mil é outro. Eu já dei resultado de 20 mil para as pessoas. Eu já faturei mais de 1 milhão de reais em um ano seguido. Mas foi um business que não é todo mundo que consegue entrar, que é na representação comercial. Eu fiz esse resultado para mim. Mas por que eu consigo ensinar isso para outras pessoas? Porque eu já ajudei pessoas a baterem mais de 20 mil. Quando faturavam 2 mil por mês, essa pessoa já bateu mais de 20 mil. Depois eu posso trazer ela como aula aqui também. Então é onde eu consigo te levar, amigo ou amiga. Eu consigo te levar até aí. Quando essa pessoa que eu conseguir levar a 23 mil, bater 50, aí a comunicação muda. Aí eu vou ajudar as pessoas a bater 50 mil. Mas por enquanto, o resultado que nós temos é esse. E é isso que eu vou ensinar. Sabe por quê? Eu tenho uma frase comigo. Nós não somos tão burros que não possamos ensinar e também não somos tão inteligentes que não possamos aprender. Grave essa frase com você. Então, o quarto erro comum que as pessoas não podem cometer em 2023. Não ter um mentor. Você precisa de um mentor. E ó, não precisa ser comigo não. Vai buscar alguém que te ajude. Mas você precisa de um mentor se você quiser crescer em 2023. Fora isso, não tem
outro caminho. Você vai bater cabeça o ano inteiro. Você vai tentar intuir as coisas que acontecem, o ano inteiro não vai chegar em lugar nenhum. Mas, se você me quer como mentor, eu te aconselho, tá? Eu te aconselho participar da minha aula que vai acontecer no dia 12. Dia 12 de janeiro. Daqui 13, 14 dias. Vou fazer uma aula. Vai acontecer 8 horas da noite. Vai ser mais de 2 horas de aula. Se de tudo o que você vê lá fizer sentido para você e você topar que eu seja o seu mentor em 2023, vamos estar junto. Mas se de tudo você, enfim, não é para mim, valeu a pena. Eu tenho certeza que um conteúdo poderosíssimo vai chegar para você. Tá bom? Turma, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, tá? Esses 4 erros comuns. Se você copiou, dá um print na tela. Dá um print na tela aí para você colocar ali nas suas fotos, para você poder anotar e você não esquecer. Dá um print nessa tela. Printou? Beleza. E aí, para você não cometer esses erros aqui em 2023. Tá? É isso que eu queria deixar para você no dia de hoje. Deixa eu ver quem está comigo aqui ainda. Agradeço cada um que está aqui. Não consigo ver porque eu estou vendo os comentários através do computador, porque eu estou usando a câmera de trás, porque senão ela espelha e você não ia conseguir ver o que eu estou copiando. Tá? Mas eu agradeço cada um que participou dessa live. Né? Eu não sei quem está. Quem tá online aí, deixa um oi aí só para eu ver. Tem como? Deixa um oi aí para eu ver, para eu cumprimentar você. A Letícia falou ali, ó, pessoas precisam de pessoas. Ninguém cresce sozinho. É a maior realidade. Maior realidade. Tá? Agradeço por você que ficou até aqui. Foi mais de 1 hora de live aqui. Mais de 1 hora entregando conteúdo aqui para você. Eu espero que isso possa ter feito sentido. Né? Poliana, que top. Rosângela está aí. Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ano novo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tá bom? E é isso, turma. Deixa eu passar por lá de cá. Deixa eu virar aqui. E é isso, turma. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Espero que eu possa ter contribuído com essa 1 horinha aqui. Tá bom? Que Deus possa abençoar muito vocês. Amanhã estaremos lá na Boas Novas, cultuando a Deus, entregando as nossas premissas, os primeiros minutos, nossas primeiras horas para Deus, porque só Ele é digno, né, de tudo que a gente tem nessa vida. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui só administrando, né, os bens, as coisas, enfim. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe, que você possa ter um 2023 totalmente diferente, dobrando seus resultados. Em nome de Jesus. Beijo no coração.